Alguns até levantaram a possibilidade da intenção do governo ser a privatização do IP. Né? Será que é isso? Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zine. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para clicar em se inscrever no meu canal no YouTube e também dar um like na página do Facebook Engenheiro Zine. Hoje, o nosso café é com o deputado estadual Eduardo Loureiro. Em 2004, com 30 anos, foi eleito o prefeito mais jovem da história de Santo Ângelo. É formado e pós-graduado em Administração de Empresas e Gestão Estratégica pela URI e possui mestrado na URGS e atualmente é deputado estadual reeleito pelo PDT. Então, Eduardo Loureiro, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado participar do Café com Zine. Tudo bem, Zine? Para mim é um prazer muito grande. Quero te agradecer aí pelo convite, né, para que a gente possa fazer um bate-papo hoje aqui sobre temas, enfim, de interesse aí da nossa comunidade gaúcha, né? Então, queria te cumprimentar, parabéns aí pelo teu trabalho. Tenho acompanhado algumas conversas, né, que você tem mantido através desse canal, que eu acho extremamente importante, e agora em meio à pandemia, né? Isso tem feito parte aí da nossa rotina cada vez mais. Então, te agradeço, cumprimento a todos aqueles que estão aí nos acompanhando e estou aqui à disposição. Perfeito. Obrigado, Eduardo. No ano passado, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui a política de atendimento integrado aos autistas e seus familiares de sua iniciativa, construída conjuntamente com a Rede Gaúcha Pro Autismo. Quais foram os ganhos para o nosso Estado e quais os principais pontos do projeto? Bom, na verdade, Zine, esse projeto, né, que de fato foi construído com a participação efetiva, né, da Rede Gaúcha Pro Autismo, que é integrada por muitos profissionais, por familiares de pessoas que têm autismo, ele trouxe uma colaboração, uma contribuição, né, muito importante para a implementação de políticas públicas voltadas para as pessoas com autismo. Então, ele trata de uma série de diretrizes, digamos assim, né, procurando orientar tanto os profissionais como o próprio governo na implementação de ações voltadas para estas pessoas. Ele trabalha em 3 grandes áreas, né? Ele prevendo ações na área da saúde, da educação e também na área da assistência social. Na área da saúde, esse projeto ele prevê atendimentos especializados desde o nascimento, né, de uma criança, de um bebê, enfim, que possa ter, né, alguma suspeita de autismo, porque qual é a grande questão, né, principalmente que envolve a saúde destas crianças e muito especialmente a situação vivida pelas famílias. O autismo, diferente de outras síndromes ou características genéticas, você não tem um exame, né, que se faça para poder detectar se aquela criança ela tem ou não autismo. O diagnóstico ele é feito a partir de um exame clínico. Então, se nós não tivermos profissionais treinados, pessoas capacitadas para poder, a partir da observação, né, identificar se aquela criança ela tem ou não autismo, sem o diagnóstico precoce, e ele tem que acontecer o mais rápido possível, essa criança ela vai ficar privada de um atendimento especializado. Portanto, o seu desenvolvimento também vai ficar comprometido, né? Então, a primeira preocupação é essa. E o projeto, ele traz ali, né, uma série de previsões, digamos assim, né, em termos de políticas públicas, desde o diagnóstico precoce, centros de acolhimento, centros de atendimento, que teriam que ser organizados no estado todo, exatamente para poder oferecer esse atendimento a estas famílias, né? Aí depois nós temos o aspecto da educação, que é extremamente importante. Muitas vezes o próprio diagnóstico ele é feito tardiamente, né? Então os próprios profissionais da área da educação, professores, têm que estar capacitados para observar e auxiliar
nesse diagnóstico, como muito especialmente também no atendimento, né, a essas crianças, que requerem toda uma atenção especializada. Então, as escolas elas têm que estar preparadas, têm que ter salas de recursos especiais, os professores têm que estar treinados, capacitados para poder atender estas crianças, né, que têm as suas peculiaridades, as suas características específicas, né, e também a área da assistência social. Nós temos muitas famílias que têm carências, que têm necessidades e que precisam de um apoio do Estado. Tem muitas famílias, por exemplo, né, em que, a partir do diagnóstico da criança com autismo, esta criança ela vai precisar de uma atenção muito maior por parte da mãe, por parte do pai, muito especialmente por parte da mãe, que acaba ficando ali mais tempo com a criança. E, muitas vezes, o próprio trabalho, né, da mãe, se eventualmente ela tiver um emprego, coisa parecida, isso poderá ficar comprometido. A própria renda da família também pode ser atingida, né? Então, tem que ter toda uma assistência também por parte do Estado. Então, eu acho que o mérito do programa é exatamente esse. Ele perpassa por todas as áreas que são importantes, né, procurando exatamente prover um atendimento especializado, uma política pública que contemple todas as necessidades daquelas pessoas e daquelas famílias que eventualmente têm, né, uma criança ou alguém com autismo. Então, é um projeto muito completo e nós estamos agora, né, o Estado até se interessou, me chamou muito a atenção, né, o interesse da Secretaria de Saúde, que já montou um comitê, uma comissão para poder debater formas de implementar aquilo que está previsto na lei, e o Estado ele tem a intenção de criar centros de atendimento ao autista no interior do Estado. Por enquanto, nós não temos nada efetivado, mas a ideia para implementar, digamos assim, esta política pública, né, está constituída ali a partir da aprovação da lei. A ideia do Estado é essa e até me parece adequado. Agora nós temos que trabalhar para que, de fato, isso aconteça na prática. Tem alguma ideia sobre a demanda que tem no Estado do número de crianças com autismo? Nós não temos uma estatística, né? Inclusive o próprio projeto ele trata disso, prevendo ali a criação de um cadastro. Nós não temos hoje uma estatística, né? Um número em relação ao número de autistas. Mas ele é muito grande. Né? Nós temos aí conhecimento de que é muito maior, por exemplo, do que a síndrome de Down. Né? Eu conheço a fundo a síndrome de Down, até porque eu tenho um filho que tem síndrome de Down. Já fiz também um projeto de lei que já foi aprovado pela Assembleia, voltado, né, para as pessoas que têm síndrome de Down, e eu sei que o número de autistas ele é muito maior. Ele é pelo menos 8, 9 ou até 10 vezes o número de pessoas com síndrome de Down, né? Mas ainda nós carecemos aí de um número oficial com relação às famílias e às pessoas que têm, né, o transtorno do espectro autista. Uhum. Eduardo, também no ano passado, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos levantou a discussão da necessidade de lutar pela aprovação na Assembleia da Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão, documento elaborado em 2018 no governo José Ivo Sartori, pelas diversas entidades que representam cegos, surdos, mudos, cadeirantes, portadores de nanismo e outras deficiências. Houve avanço nessa discussão? Infelizmente, né, essa é uma lei que já foi elaborada a partir de uma ampla discussão com toda a sociedade. O Conselho das Pessoas com Deficiência participou ativamente. Esta lei ela foi formatada, ela foi concebida, ela foi entregue para o governo do Estado ainda na gestão do governador José Ivo Sartori, mas, infelizmente, até agora, ela não chegou na Assembleia Legislativa. O governo ele não enviou para a Assembleia, que tem que debater e aprovar esta chamada Lei Gaúcha da Acessibilidade.
E é uma lei muito importante, porque ela também estabelece uma série de diretrizes, ela atualiza a nossa legislação com relação a esse tema, ela consolida também, né, todas as normativas legais, porque nós temos muitas leis, né, que foram aprovadas, mas de uma forma assim aleatória, né, cada uma prevendo um determinado tipo de atendimento para um segmento ou outro que tem deficiência, mas o que nós precisamos é realmente de uma consolidação desta legislação. E ela está também em consonância com as convenções internacionais e com a própria lei, né, que foi já aprovada no Brasil, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que representou um grande avanço nas políticas públicas voltadas para estas pessoas. Mas, infelizmente, ainda não chegou esta lei ou este projeto de lei na Assembleia Legislativa. O próprio governador, no ano passado, quando nós fizemos o lançamento da terceira semana estadual de conscientização sobre a síndrome de Down, que aconteceu lá no Palácio Piratini, o governador, em março ainda do ano passado, ele se comprometeu de mandar este projeto de lei para a Assembleia. Mas, por incrível que pareça, até o momento isso ainda não aconteceu e há uma expectativa muito grande de todas as pessoas que militam meio e lutam, né, por esta causa, que isto possa acontecer o mais rápido possível. O governador Eduardo Leite está concentrando esforços no pacote da reforma tributária estadual. Quais os impactos que essa reforma irão causar nas finanças dos municípios? Bom, Zini, nós estamos exatamente nesse momento, né, concentrando esforços no sentido de dialogar com os mais diferentes setores da sociedade, exatamente para compreender todos os impactos e os reflexos que esta proposta de reforma tributária vai causar na sociedade como um todo. Nós, claro, já tivemos oportunidade de estudar estas diretrizes, porque, na verdade, nós não temos ainda um projeto de lei, né? O governo ele não apresentou, não entregou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, portanto, o que nós temos são aquelas ideias, aquelas diretrizes que foram expostas, né, pelo governo do Estado, e o que me parece, num primeiro momento, é de que nós temos, claro, ali muitas propostas que eu considero positivas, nós temos um conceito estabelecido de progressividade, de cobrar mais de quem ganha mais, de cobrar menos de quem ganha menos, então são conceitos, digamos assim, que me parecem adequados. Agora, nós precisamos verificar se, de fato, este projeto ele vai contemplar estes princípios expostos e manifestados pelo governador, porque tem algumas coisas ali que não me parecem nem um pouco adequadas. Por exemplo, o governo ele propõe um aumento do IPVA. O aumento do IPVA ele atinge de uma maneira, né, bastante ampla, numa dimensão grande, toda a população gaúcha. Então, isso é um aumento de imposto. Ele acaba também com a isenção no IPVA de carros que tenham mais de 20 anos de fabricação. E isto, por óbvio, vai atingir muito especialmente aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que não tiveram condições de comprar um carro mais novo, mais moderno, né? Então, isto não contempla esse princípio externado pelo governo. Nós temos também ali aumento de outras taxas, né? Como de herança, de doações, que eu até acho que dá para discutir, porque é um imposto que incide sobre o patrimônio, né? Então, nesse aspecto, não vejo assim grandes problemas, desde que não haja também um exagero na tributação. Agora, tem outras questões também que nos preocupam. Por exemplo, o governo ele acaba com muitas isenções que foram, ao longo do tempo, concedidas para poder fomentar algumas cadeias produtivas. Alimentos, por exemplo. Nós temos vários alimentos que compõem a cesta básica que terão os seus incentivos ou as suas isenções eliminadas. Então, o valor desses produtos vai aumentar.
E isso, de certa forma, representa um aumento de tributação, um aumento do imposto, um aumento da carga tributária. Então, veja, né, que esta questão ela é complexa. Tem uma outra proposta ali que me parece adequada, que é a devolução do imposto pago, ou pelo menos de parte dele, pago por famílias de baixa renda. No primeiro ano, famílias com até um salário mínimo terão o ICMS devolvido, né? Uhum. E assim, sucessivamente, nos anos seguintes, até 3 salários mínimos, famílias que têm renda de até 3 salários mínimos. Essa me parece uma proposta interessante. Agora, como isso de fato vai se dar? Como é que o governo vai operacionalizar? Eu concordo com a reforma tributária, né? Eu acho que nós temos que simplificar, nós temos que promover mais justiça social, justiça fiscal. Agora, não dá também para né, que uma reforma tributária ela se constitua num aumento da carga tributária. Eu acho que fazer um rearranjo, promover mais justiça fiscal e justiça social a partir de uma reforma tributária, sim. Agora, se ela está servindo de pretexto, como alguns deputados, inclusive, estão defendendo, e nós vamos ter que investigar isso, para aumentar a carga tributária, para a sociedade pagar a conta, aí eu acho que não é uma boa, porque nós também não temos mais espaço aí para aumentar a carga tributária. Agora, eu estava lendo uma coluna da Taline Ops, do Correio do Povo, em que ela analisava os movimentos que tem tido do Eduardo Leite no sentido de uma projeção nacional. E no contexto da pandemia, teve uma visibilidade nacional, distanciamento controlado, e começaram a replicar aquela pesquisa do FIPEL também, que foi pioneira, se alastrou pelo Brasil e tal. E aí agora, enquanto o Rio Grande do Sul começa a despontar nos índices de óbitos, de casos de coronavírus, e aumenta a incidência, e aí, entre aspas, pega fogo a pauta coronavírus aqui no estado, aí ele lança a proposta da reforma tributária para desviar o foco e, ao mesmo tempo, um certo pioneirismo, numa estratégia política de talvez se destacar nacionalmente e poder ser um nome do PSDB para estar disputando com o Dória internamente para vir a ser candidato a presidente em 2022. Qual a tua leitura política sobre esses movimentos do Eduardo Leite e Loureiro? Bom, Zini, eu acho que a reforma tributária, eu não sei se de fato a reforma tributária seria um lance para poder se projetar, para poder reivindicar o pioneirismo, né, para ser de referência. O que acontece com a reforma tributária, né, talvez ele tenha essa intenção, pode ser que sim, não estou dizendo que não. Mas a reforma tributária, ela também está vinculada muito à majoração das alíquotas do ICMS, que vão até o final agora deste ano. Tá? Por isso que há uma suspeita muito grande de que por trás da reforma tributária esteja essa intenção de fato, aumentar a carga tributária, porque aquele projeto de majoração do ICMS ele foi votado ainda no governo Sartori para vigorar por 3 anos. O governador Eduardo Leite ele conseguiu a prorrogação por mais 2 anos. Então, termina agora, no final deste ano. Então, talvez, muito em função disso, ele correu para poder formatar uma reforma tributária que possa manter a carga tributária elevada. Então, essa é uma suspeita grande. Então, primeiramente, ele tem esse desafio. Tá? E depois pode também, né, a partir de uma proposta que ele entende como inovadora, diferenciada, tentar também se projetar em nível nacional. Com relação ao distanciamento controlado, sim, eu acho que ele tinha essa expectativa, ele formatou um plano que talvez a sua intenção fosse, né, que ele pudesse ser replicado em outros estados, que pudesse, né, servir, né, para poder dar uma visibilidade para as ações do governo em relação à pandemia e ter uma projeção nacional. Eu acho que havia, né, de fato, essa expectativa em relação a esse plano. Né? Acontece que, ao longo do tempo, né, o plano de distanciamento controlado, que eu não acho ruim, eu acho que ele tem muitos aspectos positivos, ele trabalha ali com um conjunto de
indicadores que são valiosos para a tomada de decisão, né, informações fundamentais com relação à propagação da doença, a velocidade, a gravidade, né, da doença, né, em função da Covid-19, e também ele avalia praticamente em tempo real a capacidade do sistema de saúde de prover atendimento às pessoas, principalmente aquelas que vão precisar de leitos de UTI, de leitos clínicos, enfim. Então, ele criou um sistema ali que traz uma série de indicadores muito importantes para a tomada de decisão. Acontece que, ao longo do tempo, né, o plano ele também foi demonstrando as suas falhas. Ele é um plano muito suscetível, né, a falhas, desde falhas de lançamento, tem muitos problemas, né? Ele não consegue detectar, através dos números, toda a realidade enfrentada por uma determinada região. Eu tenho dito, né, eu sou administrador por formação, eu sou fã de números. Eu adoro olhar gráficos, estatísticas, eu acho que isso é fundamental. Para qualquer tipo de gestão, né, você tem que se embasar em dados técnicos, em números, em estatísticas, que são muito importantes. Agora, os números, eles nos dizem muito, mas eles não nos dizem tudo. Eu acho que o grande problema do plano é que ele não permite, digamos assim, ele se apega demais aos números, ele não faz uma análise contextualizada da situação, né? E isto faz com que o governo ele tenha essa dificuldade de realmente verificar aquilo que está acontecendo, né, em determinadas regiões, porque os números, eles não conseguem, você não consegue, a vida das pessoas é muito mais complexa do que... Eu penso, Loureiro, eu sou servidor da Secretaria Estadual da Saúde, né, e há 5 anos, por acompanhar os bastidores, eu penso que tem algumas coisas dali dos bastidores que também não aparecem nesses números, como, por exemplo, a gente começa o enfrentamento da pandemia de coronavírus na Secretaria Estadual da Saúde com 25% do quadro ativo com um pedido protocolado de aposentadoria, em função da PEC 6, que passou no Congresso em 2019, e também da reforma administrativa que foi aprovada. Então, nisso, nós éramos em 4.000 servidores, do nada a gente reduz 1.000. E aí isso espalhado pelas 19 coordenadorias regionais. E a competência do Estado no SUS, na saúde, é coordenar as ações, estar acompanhando, estar recebendo as informações dos municípios, e assim esses números terem essa articulação, essa rede, né? Então, eu acho que tem essa fragilidade, e a minha crítica dos indicadores que tem lá é a questão, uma das principais estratégias para combater a pandemia é a questão de teste em massa e monitorar esses testes. Então, esses dias eu até troquei uns tweets ali com a Leani Lemos, né, que é a secretária dos números do Eduardo Leite, a respeito do baixo número de testes que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando tu compara os testes disponibilizados no LACEN e o número de casos confirmados, é muito próximo. Então, e aquilo ali, o que mostra? Mostra a subnotificação. Então, quando tu não identifica quem está com o vírus, e daí não faz todo aquele raio de pessoas que teve contato e né, vai cascateando, tu não contém o avanço da velocidade da transmissão do vírus. Essa seria a minha principal crítica, assim, que eu acho que o governo falhou. Mas, Eduardo, há uma série de obstáculos a serem superados pelos órgãos públicos para a melhoria de seus serviços. E é uma linha de atuação muito forte que tu tem, que nos orgulha muito dentro do PDT, que é a questão de melhorar a gestão pública, né? E eu queria te questionar isso, como que a gente pode melhorar, principalmente no quesito de serviço público de qualidade? Bom, Zini, eu já te falei que eu sou, claro, administrador, né, por formação, por profissão, enfim. Então, eu tenho uma visão, né, muito clara de que nós precisamos profissionalizar a gestão pública. A iniciativa privada ela já avançou muito mais nesse aspecto, né? Porque a administração ela é uma ciência, né? Nós temos técnicas, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos que são fundamentais para uma boa gestão, seja pública, seja privada, e estas ferramentas elas precisam ser incorporadas, né, por todos os órgãos públicos, assim como a iniciativa privada vem fazendo
de uma forma até muito mais acelerada, talvez até por algumas facilidades que possa ter, pelas peculiaridades que enfrenta, não é tão engessada, não é tão burocrática, enfim. Então, cada vez mais, nós precisamos levar para dentro, né, dos órgãos públicos este instrumental. Porque o que a sociedade ela cobra? Né? Ela cobra, acima de tudo, qualidade nos serviços, ela cobra eficiência, ela quer resultados. A sociedade ela paga os seus impostos, e não é pouco, paga muito, e ela quer mais qualidade, mais eficiência, mais rapidez. Eu vejo muita gente aí pregando a privatização de tudo que é órgão público, que o Estado não presta, que empresa pública não presta. Não, eu acho que não é bem isso. Até porque boa e má gestão tu tem tanto no setor público como tem na iniciativa privada também. A iniciativa privada tem muitos problemas de gestão. Pela sua natureza, ela tem a função do lucro. Isso não é feio. Feio é uma empresa privada dar prejuízo. Aí não vai pagar o funcionário, vai demitir, não vai pagar o fornecedor. Então, não há problema de ter lucro. Agora, quando se trata de serviço essencial, serviço estratégico, eu acho que é mais adequado que fique sob a responsabilidade do poder público. Agora, nós não podemos esquecer também da discussão da eficiência e da qualidade. Então, essa é a minha luta, né? Eu queria compartilhar uma experiência contigo, Loureiro. Quando eu entrei na Secretaria Estadual da Saúde, eu fui incumbido, no nível central do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, das inspeções sanitárias nas formas de abastecimento de água. E antes disso, a minha experiência como recém-formado em engenharia foi um programa de trainee no Grupo Votorantim, uma multinacional brasileira. E lá eu tive, apesar de a minha formação ser engenharia química e ser bastante técnica como processo, eu não tinha noção assim de gestão. E o programa de trainee foi assim uma imersão na gestão, e eles tinham uma academia Votorantim, eram professores lá da FGV, do INSP, enfim, muito treinamento para essa área. E aí eu fiquei uns 2 anos e voltei para Porto Alegre e assumi no meu concurso. E aí, bom, eu tinha todos os instrumentos e chego ali porque é um mundo de oportunidades dentro do Estado para tu fazer esse tipo de trabalho de gestão e de alavancar resultados e de indicadores, enfim, né? E aí eu assumi esse compromisso das inspeções. Quando eu entrei, Loureiro, não tinha nem mapeado um cadastro para saber quantas estações de tratamento de água tinham no estado, enfim, está avaliando, monitorando. E aí, na medida em que foi passando o tempo, a gente foi organizando, estruturando, e aí encerro aí nesses 5 anos com mais de 7 mil inspeções sanitárias. Hoje a gente sabe aonde tem cada uma das estações e verifica e tal. E é só um exemplo de uma área, e tem tantas outras importantes, né, a serem tocadas, mas eu penso, Loureiro, que passa também a questão de recursos humanos. Eu vejo o Estado, por mais que tenha essa questão fiscal de um número de servidores aposentados maior do que servidores na ativa, mas eu acho que essa oxigenação que a iniciativa privada tem, porque, né, entram e saem pessoas com uma velocidade maior, o Estado ele é muito lento. Então, por exemplo, na Secretaria Estadual da Saúde, o último grande concurso tinha sido em 1994. Então, olha o delay que tu tem ali de 94 até 2014, né? Mais de 20 anos. Quantas gerações de diferentes formações, visões de mundo dentro da universidade, que se reinventa a cada ciclo, né? E o Estado parece que fica um tanto quanto para trás disso, né? Nesse sentido, em termos de recursos humanos. Então, acho que para melhorar a eficiência, e a administração também passa por ter bons recursos humanos, esse planejamento acho que tem que, de fato, ser qualificado. Tem que profissionalizar. O que é profissionalizar? Né? Você tem que treinar as pessoas, tem que capacitar as pessoas, você tem que ter uma cultura voltada para a gestão, tem que ter pessoas em número suficiente, mas tem que ter pessoas devidamente treinadas e capacitadas. Às vezes também não adianta ter um monte de gente que não tem o preparo. Às vezes até pode ter menos pessoas mais preparadas que elas vão, né, conseguir produzir mais, mas isso depende de uma boa gestão. Eduardo, acompanhando a votação expressiva do projeto do governador que reestruturou o IP Saúde, como 115 e 116 de 2020, que retira as paridades dos servidores com o governo para os cargos de direção do IPRS, neste momento de pandemia, colocando estes outros, como a 148 de 2020, em regime de urgência. Qual a verdadeira intenção desses atos?
Olha, Gini, é difícil, né, de saber com certeza, né, mas o fato do governador ou do governo do estado ter proposto esse projeto, reduzindo a participação dos servidores, né, através dos seus representantes no conselho de gestão e também reduzindo, digamos assim, aquele espaço para que os servidores pudessem opinar e também participar da gestão, isto, né, é no mínimo estranho, porque o IP, né, o IP ele é dos servidores, especialmente estaduais. Né? Nós sabemos que os servidores municipais também, em muitos municípios, eles aderiram ao IP, mas, em primeiro lugar, ele serve aos servidores do Estado, aos servidores públicos, do modo geral. O IP ele foi construído para isso. Então, nada mais justo, nada mais adequado do que permitir, né, a participação daqueles que são a razão de ser do nosso IP. Né? Então, qual seria esta intenção? Né? O governo do Estado ele tem a intenção de mudar radicalmente a gestão, com qual é o interesse, de abrir para que outros setores possam participar. Será que isso é uma boa? Aliás, já houve ali, né, uma abertura, como OAB e conselhos profissionais, enfim, né? Eu acho que, no mínimo, né, tem que se ter muito cuidado quando se tomam estas decisões, porque o IP ele não pode ser desvalorizado, muito pelo contrário, né, ele tem que ser fortalecido e deve continuar atendendo, especialmente aqueles que mais contribuem para o IP, que são os servidores públicos, né? Alguns até levantaram a possibilidade da intenção do governo ser a privatização do IP. Né? Será que é isso? Será que o governo ele propõe essa redução da participação dos servidores com esta intenção? Lógico que nós não temos, eu não tenho pelo menos elementos suficientes para afirmar isso, né? Eu estou só colocando aqui o que eu tenho ouvido até de alguns deputados, mas a gente precisa ficar muito atento, né? Eu não compreendi, eu não vi ali que essa medida seja vantajosa e por isso votei contra. Né? Inclusive um dos motivos, né, que nos levaram a nos posicionar contrário a essa matéria foi o pouco tempo que nós tivemos de discussão. Nós, inclusive, tínhamos uma audiência pública prevista para acontecer naquela semana, que foi o projeto à votação, depois até, né, daquela sessão em que o projeto ele acabou sendo votado, e nós, portanto, não tivemos nem a oportunidade de ouvir os servidores, porque o projeto ele acabou sendo votado antes. Então, houve um apressamento, né, um assodamento ali na votação. Então, por isso que nós acabamos nos posicionando contrário. Mas realmente não me pareceu, acho que não pegou bem, não me pareceu uma boa, e as intenções do governo, né, eu não tenho como afirmar, mas lamento que isto tenha acontecido, pelo menos desta forma. Pois é, o governador o tempo todo se coloca como do diálogo, democrático, mas até que ponto essas ações que ele tem tido de colocar tudo em regime de urgência, atropelando, não dando tempo da Assembleia Legislativa poder fazer o seu papel de diálogo com o povo e tomar uma decisão mais democrática, de fato, né? Eu sou novo, Loureiro, no mundo da política, né? E o meu mergulho mais intenso foi quando eu entrei de greve ali, fiquei na linha de frente, na reforma administrativa agora, porque fiquei bastante tocado, assim, no sentido de alteração de toda uma carreira que a gente se planeja, se programa, enfim, para se dedicar, e essa guinada na rota que tem, né, das projeções do futuro com inflação e a gente sem reajuste, esse contexto, sem salário parcelado, atrasado, é muito desmotivante, assim. Mas tem sido muito comum eles passarem isso em regime de urgência, e aí, por mais que tenham contribuições, emendas e coisas para poder debater e discutir, chega na hora, eles alinham lá nos bastidores e depois passam aquilo, não lembro nem os termos que são, mas assim, sem considerar o que teve de proposições de emendas. Isso sempre é assim, Loureiro? Olha,
tem sido assim, né, em muitos momentos importantes, em projetos que são cruciais, em projetos que são relevantes, né, para o futuro do Estado. Muitas vezes, sim, o governo tem agido desta maneira. Quem sabe exatamente para tentar limitar o debate. Eu acho que esta é a verdadeira intenção, né? Vamos fazer rapidamente, para que o debate ele seja mais restrito e talvez o governo ache que desta forma tenha mais facilidade para poder aprovar aquilo que quer, né? Eu também lamento, eu acho que o diálogo ele é importante, até acho que, eventualmente, algum projeto pode sim entrar em regime de urgência, mas tem determinados projetos que, pela sua complexidade, pela sua dimensão, pelo impacto que vão gerar, seja na sociedade ou seja em determinados setores da sociedade, você precisa ter mais tempo, né? Há pouco a gente estava falando da reforma tributária. Olha, você debater a reforma tributária em 30 dias, que é o tempo que leva, né, um projeto em regime de urgência para ser votado, e em meio à pandemia, tudo isso fica prejudicado. Então, além de tudo isso, além do pouco tempo, o momento que nós estamos vivendo, né? E esse projeto do IP ele foi votado em meio a essa pandemia. Então, por que não esperar um pouco mais? Por que tanta urgência, né? Eu acho que não teria por que ter encaminhado desta forma. Loureiro, a penúltima pergunta da nossa entrevista, a gente já comentou um pouco, que é o aspecto econômico do Estado e também essa questão das bandeiras vermelhas em diversas regiões, né? O governo projeta, e foi aprovado, a LDO de 2021, um déficit ou uma previsão orçamentária de déficit de 8 bilhões de reais, né? Como tu avalia esse cenário no contexto da pandemia para o futuro do Rio Grande do Sul ali no próximo ano e essa questão das bandeiras vermelhas nas regiões e no plano econômico? Bom, eu acho, Zini, sem dúvida nenhuma, né, nós estamos enfrentando e vamos ainda, né, sofrer as consequências disso tudo que está acontecendo, não só, claro, em primeiro lugar, no aspecto da saúde, né? Nós estamos perdendo muitas vidas, pessoas estão sofrendo, e essa deve ser sempre a primeira preocupação, mas não dá para ignorar também todo o impacto econômico, né? Que isso está gerando e vai gerar. Então, primeiramente, eu acho que falta, né, uma política nacional mais efetiva. Acho que o governo ele simplesmente se eximiu da responsabilidade, né? Ele lavou as mãos num momento grave, num momento difícil da vida nacional. Então, tanto com relação à política pública de enfrentamento à pandemia, qual a melhor estratégia, a articulação com os governos estaduais, com as prefeituras, tudo isso foi praticamente esquecido. O governo ele preferiu, né, ir para o confronto, politizando esta questão. Uma coisa horrorosa, né? O governo ele acaba se concentrando basicamente em fazer cortes, e muitos deles de uma forma inadequada e sem critério, né? E vão acabar, muitos deles até fazendo com que a despesa pública ela aumente, né? Porque não está havendo critério, tem muito enxugamento aí que não é enxugamento, que vai acabar logo ali na frente fazendo com que o Estado gaste mais. E ele não está trabalhando na outra ponta, digamos assim, que na busca de mais receitas, a partir de um plano de fomento à economia, até mesmo esses aumentos de impostos, né? Eles até, eu acho que, numa situação emergencial, né, por tempo determinado, você até pode, eventualmente, né, para buscar um socorro imediato, aumentar uma alíquota de imposto, mas ela não pode perdurar por muito tempo, porque senão você vai inibir os investimentos, você vai matar as empresas, você vai perder a receita a médio e longo prazo, né? Foi por isso que lá no governo Sartori, nós, inclusive, quando as alíquotas do ICMS foram majoradas, nós, né, contestamos aquela
aquela intenção do governo de aumentar o ICMS por prazo indeterminado. Eu fui o autor daquela emenda que previu o aumento das alíquotas por 3 anos. Mas agora já está se tornando permanente. E a economia, logicamente, que vai perder com isso. Nós vamos, né, espantar investimentos. Então, não há um plano de desenvolvimento do Estado. Nessa linha dos desafios do Rio Grande do Sul pós-pandemia, como os nossos deputados do PDT podem colaborar para que se consiga sair deste declínio econômico e dos demandos do governador quanto às ações contra o serviço público? Primeiro, a nossa colaboração, a nossa contribuição tem sido através desta crítica construtiva, né? Nós temos pessoas querendo investir no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos agora, inclusive, a perda de um grande investimento, que foi aquele do Mercado Livre, que já tinha anunciado a construção do seu centro de distribuição lá em Gravataí, queria gerar centenas de novos empregos, e por questões ali que me pareceram burocráticas, o governo se demorou, o governo não deu a resposta que a empresa queria, ela anunciou que não iria mais investir no Rio Grande do Sul. E aí Santa Catarina, ali, a poucos quilômetros daqui, anunciou que iria receber e atender aquelas solicitações que não eram nada demais, né? Eram questões para simplificar ali a tributação. Essa é a grande lacuna que nós temos aqui hoje no Estado, né? Saiu da pauta toda aquela discussão, aquele debate, como é que a gente pode melhorar a educação, como é que a gente pode melhorar a saúde, como é que a gente pode, né, aumentar o número de empregos, a geração de empregos, melhorar a economia. Não. Quer dizer, o único debate é a pauta fiscal, que ela até corretamente tem que estar na ordem do dia. Eu não estou negando a crise aqui, não acho que o governo esteja aí escondendo dinheiro, enfim. Mas não, nós temos um problema fiscal. Agora, o governo não pode abandonar todas estas outras pautas que são muito importantes. Uma das críticas do então candidato a governador Eduardo Leite, que eu várias vezes, né, ouvi ele falando, era exatamente esta, né, que nós deveríamos ter um plano para a retomada do desenvolvimento econômico. Mas eu não vejo, né, que esta pauta esteja na ordem do dia. Depois que assumiu, ficou preso à pauta fiscal, que eu não estou, como eu disse, não acho que ele não deva dar atenção para isso, deve, né, mas tem que olhar também para a outra ponta, para outros aspectos que são fundamentais para a gente poder recuperar a economia, né? E a nossa contribuição é essa, fazer a crítica construtiva, votar aqueles projetos, né, que o governo envia da forma como nós entendemos, a partir das nossas convicções, né? Eu acho que o Estado, ele não precisa ser um Estado, e não deve ser um Estado gigante, não deve ter um tamanho inadequado, mas ele não pode ser um Estado mínimo. O Estado, ele existe para poder fazer aquilo que ninguém vai fazer, que é exatamente promover uma maior igualdade social, combater a desigualdade social. Nós temos muitos problemas no Brasil, né? Em todos os setores. Nós temos uma desigualdade que é uma das maiores do mundo, né? Desigualdade social. E para isso o Estado existe, exatamente para poder, né, buscar esse equilíbrio maior, e para isso precisa, evidentemente, que prover serviços de qualidade em todas as áreas. Para que isso aconteça, tem que ter também os seus instrumentos, né? Então, ele tem que ter um tamanho necessário, um tamanho adequado, e tem que trabalhar com eficiência e com qualidade, que é aquilo que a gente falou também. Perfeito. Deputado Eduardo Loureiro, eu queria te agradecer muito por ter topado esse bate-papo. Gostei muito de poder conversar contigo e aprofundar nesses temas, na tua trajetória, e também projetos que tu tem tocado na Assembleia Legislativa. Tá bom, Zine, eu te agradeço muito pelo espaço, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho, né? E estamos aqui sempre à disposição para dialogar, para conversar, para prestar contas também, né, do nosso trabalho, e para deixar a nossa comunidade gaúcha aí sempre bem informada. Te agradeço aí, um grande abraço.
Perfeito. Nosso deputado lá da região das Missões. Um forte abraço, Floriano. Valeu, Zine. Um abração. Até mais.